Gravando, né? Muito bem. Então, vamos lá. Já quero, então, agradecer pela presença de vocês e de quem for assistir essa aula depois, né? Qualquer coisa, se não estiver me ouvindo, né, me vendo, é só chamar aqui, dar um ok, tá certo? E aí eu já quero começar dando aí os parabéns para vocês, né? Mesmo que vocês já sempre estejam aí me acompanhando, e talvez eu acompanhe o trabalho de algumas pessoas também, de vocês, mas é sempre, assim, uma grande alegria a gente poder receber as pessoas que gostam do nosso trabalho e que estão junto, né, com a gente nessa caminhada para a gente poder cada vez mais poder ajudar as outras pessoas, e quando a gente ajuda as outras pessoas, a gente também vai se ajudando, né? Então, assim, é uma contribuição. Eu falo que é uma mão dupla, né? Tanto você contribui quanto você recebe, né? E hoje essa palestra é sobre o poder que te liberta do aprisionamento mental, né? Então, assim, baseado em outras palestras que eu fiz, eu cheguei à conclusão que a maioria das pessoas, elas têm esse problema, né, de estarem o tempo todo aprisionadas em alguma coisa que elas mesmas não sabem o que se sentem presas em alguém, coisas, lugares, pessoas, sentimentos, emoções, pensamentos que vão vindo, né? E aí eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou olhando vocês aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente está passando, né, por este aprisionamento, na maioria das vezes a gente não consegue entender, nem perceber de onde, nem de quem, nem por que nós estamos presos, né, nessa situação. E o que acontece na maioria das pessoas? Durante todo esse tempo, né, que eu trabalho com pessoas como terapeuta, como treinadora, como instrutora de autoconhecimento, o que eu percebo, né, o que eu percebi até hoje é que as pessoas, elas gastam, elas investem, né, tempo, dinheiro, energia em coisas que são totalmente opostas a aquilo que elas gostariam realmente. Por quê? Porque é uma forma da propriamente driblar essa pessoa. É engraçado falar sobre isso, né? Que a mente consegue driblar as pessoas. E realmente consegue, né? Porque, veja, quantas vezes você, né, mesmo aquelas pessoas que já têm experiência, mesmo pessoas que já adquiriram vários conhecimentos, já tem aí um know-how de conhecimento bem aprofundado, quantas vezes a gente, eu mesma, né, muitas vezes acabei comprando coisas que eu nunca usei, acabei fazendo treinamentos e cursos que eu nunca usei. Por quê? Porque foi uma forma que, talvez, inconscientemente, eu usei para fugir daquilo que eu realmente precisava fazer, né? Então, o que eu percebi com os clientes, com alunos, é que muitas vezes a gente faz isso. E muitas vezes nós nem precisamos de determinadas coisas que a gente está comprando, que a gente está investindo tempo, essa energia, né? Fica ali horas e horas investindo aquela energia naquele, naquele conhecimento, ou naquele lugar, ou até mesmo investindo em pessoas, e a gente não precisa. E aí, como eu costumo chamar, muitas desses dribles aí, né, são como distratores, ou seja, eles fazem com que a nossa mente se distraia, né? Então, nós ficamos distraídos o tempo todo e acabamos não fazendo aquilo que realmente nós precisaríamos fazer, da forma como deveria ser feito, né? E aí nós acabamos ficando aprisionados numa situação ali, né? E essa situação, na maioria das vezes, vai gerando ali sentimentos, né? Sentimentos de que você não está dando conta, de que você não é capaz, de incapacidade. Isso vai gerando outras coisas, como comportamentos, né, inadequados, porque muitas vezes, nessa situação, o que acontece? A gente acaba, a maioria das pessoas que não têm o autoconhecimento, elas acabam culpando as outras pessoas, né, assim, né, quantas vezes você já ouviu, né, alguém falar assim, olha, eu não faço isso, ou eu não estou prosperando, não estou progredindo na minha vida, porque a culpa é do fulano, do ciclano, né, assim?
ocupa o tempo dela, eu não tenho tempo, porque eu não tenho conhecimento, porque eu tenho filhos, porque meu marido não deixa, porque isso, aquilo, outro, e isso vai virando, assim, uma distração enorme, né, na vida da pessoa, quando, na verdade, se ela tomasse um posicionamento, se ela tomasse uma atitude, e começasse a buscar o que é que está acontecendo, né, em que momento ela se permitiu estar aprisionada, e ela está sendo prisioneira do quê? Está sendo refém de quem? Né? E aí, nos atendimentos, eu pude constatar que a maioria é prisioneira de si mesma. Entende? Ela tem tudo. Quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas dizerem assim, mas a fulana ou fulano tem tudo, não é? Tem tudo para ser feliz, tem tudo para prosperar, tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, e não é. E ninguém impede ela, a não ser ela mesma. E aí a pergunta é: será que as pessoas fazem isso de propósito? Será que elas fazem isso de uma forma consciente? Não é consciente, né? É totalmente inconsciente. A partir do momento que ela começa a tomar consciência de que ela está usando de alguns, né, alguns artifícios ali, algumas coisas que ela usa, algum comportamento, alguma forma de se manter, inclusive aprisionada a pessoas, a coisas e a lugares, ela sim toma consciência disso. Mas ela realmente não tem aquela ciência do que realmente é, ela não entende o que realmente está acontecendo. E isso vai virando, né, uma bola de neve, isso vai crescendo, vai fazendo com que a pessoa se torne cada vez mais frustrada, né? Deixando de ter aí momentos de realização, momentos de felicidade, momentos de alegria, de conquista, não só para ela, né, mas para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, ou até mesmo para os clientes, né, porque mesmo trabalhando como terapeuta, hoje em dia eu não faço mais atendimentos, assim, terapêuticos presenciais, mas eu conheço muitos terapeutas que são totalmente, sabe, bolados nisso, assim. Não desenvolveram aquela mentalidade de curador, realmente, sabe, de estar a serviço. Por quê? Porque tem essas limitações. Estão presos, estão reféns do que as pessoas vão pensar deles. Estão reféns da incerteza, tipo assim, será que se eu fizer isso vai dar certo? E se eu for lá e falar para a pessoa o que ela realmente tem que fazer e ela não fizer, sabe? Então fica muito mais dependendo do aval das outras pessoas, do cliente dela, do que daquilo que ela sabe, daquilo que ela está disposta a fazer pelo outro. E muitas vezes o outro só está precisando, só está esperando que essa pessoa faça o que tem que ser feito, né? Como terapeuta, ou como palestrante, ou como treinador, treinador, como coach, né? E assim sucessivamente. Entende? Então, o que que eu decidi ao longo da minha carreira? Lembra de uma outra palestra que eu fiz? Onde eu contei ali a minha história, né, que durante muitos anos, como eu comecei muito cedo, né, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a aprender muito cedo, comecei a ter sucesso dentro da minha carreira como terapeuta muito cedo, né, então, assim, eu fui escalando, né, fui aprendendo tudo que eu tinha pela frente, mas chegou aquele momento, assim, que começou a pairar, sabe aquela nuvenzinha na cabeça? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero para minha vida? E aí as coisas começaram, sabe, como eu digo, a degringolar, sabe assim, começaram a rolar ladeira abaixo. E eu comecei a ter esses pensamentos num momento, assim, que eu posso dizer para vocês que foi um momento crucial da minha carreira, onde eu tinha muitos atendimentos, uma agenda lotada, tipo assim, das 7 da manhã até 11 horas da noite, com clientes, no presencial. Final de semana eu dava cursos, vários cursos, várias formações de frequência, de energia, reiki,
Ho'oponopono, massoterapia, né? Medicina oriental, meditação, uma série de coisas. Então, assim, era para eu estar, né, toda feliz, saltitante ali. Só que foi exatamente o contrário. Eu comecei a ficar. E eu percebi depois que não foi assim um cansaço de trabalhar, entende? Era um cansaço que vinha de dentro, assim, era lá no profundo da minha alma, não era... Sabe quando você se sente cansado no seu dia, você trabalhou bastante, você falou, nossa, eu não vejo a hora de ver uma cama, de tomar um banho, deitar e dormir. Não, eu tinha disposição, se eu virasse à noite, para mim estava de boa, sabe? Eu não tinha... não era indisposição física, era outra coisa. E aí começou a vir, sabe, cada vez era recorrente isso. Quando um cliente agendava, eu ficava feliz, mas daqui a pouco eu falava, caramba, para que eu agendei, né? É como se estar ali agendando aquelas pessoas estivesse me desbloqueando algo sem que eu soubesse que estava bloqueado. E aí, depois, né, eu fui ficando cada vez pior nessa situação, fui abandonando muitas outras coisas que eu gostava de fazer, escrever, cantar, compor e assim por diante. E aí eu entrei realmente num processo, assim, de muita tristeza, que eu não sabia de onde vinha. Simplesmente eu só queria ficar deitada, sabe, assim, num canto, isolada, e eu não tinha tempo para isso. Eu não tinha tempo, não podia ficar isolada. O momento que eu mais ficava comigo mesma, assim, que eu ficava quietinha num canto, era nas aulas que eu dava de yoga. Veja só, onde tinha vários alunos ali, e eu colocava eles para meditar, né, cerca de mais ou menos meia hora. Era o momento em que eu ficava ali meditando por meia hora. E aí, como que eu fazia? Eu gravava a meditação deles, eu falando, gravava e colocava para eles ouvir, e ali eu aproveitava aquela meia hora para silenciar. E aí eu fui percebendo assim que algo estava acontecendo dentro de mim, porque financeiramente estava tudo certo, estava tudo bem, não tinha nenhum problema. Que é o problema que a maioria das pessoas, né, bate de frente. A maioria dos terapeutas, a maioria dos coaches, a maioria dos profissionais de desenvolvimento, né, faz e não vem o manequim, né, o dinheiro. E só que comigo não era assim, era o contrário. Né? Os clientes corriam atrás de mim. Era completamente diferente. Eu corria deles, percebe? Mas por quê? Porque alguma coisa ficava ali na minha cabeça. O que eu estou fazendo? É assim. Eu precisava de mais conhecimento. E tudo foi virando realmente uma bola de neve. E aí eu comecei a abrir mão de um monte de coisas. Comecei a abrir mão de cantar, né? Como eu já falei para vocês, comecei a abrir mão de compor, comecei a abrir mão dos livros que eu escrevia. Comecei a abrir mão de passear, de viajar, fazer um monte de outras coisas. E aí, onde eu entrei num processo profundo de me encontrar. E aí, eu comecei a cancelar, sabe? Eu não cancelava os agendamentos, eu atendia todos eles. Porque eu atendia os clientes, eles saíam maravilhosamente bem, muitos acabavam nem voltando, porque era um atendimento e uma solução, não precisavam nem voltar, e eles viviam felizes ali, e eu cada vez indo mais para baixo, entende? Mas não tinha nada a ver com o cliente, a cliente, não tinha nada a ver com o aluno, não tinha nada a ver com o ambiente. As pessoas falavam assim, por que eu falei que a maioria das vezes as pessoas colocam a culpa no outro ou em algumas coisas? Porque eu falava assim, nossa, eu preciso mudar de lugar, eu preciso mudar dessa cidade, essa cidade não é para mim, sabe? Porque eu moro numa cidade bem pequenininha mesmo, acho que deve ter aí uns 25 mil habitantes. E, e assim, e por mais que a cidade fosse pequena, minha agenda era lotada, entende? E eu falava, não, eu quero mudar para uma cidade maior, eu preciso conhecer pessoas diferentes, e eu colocava a culpa nisso. E aí eu, dali viagem, para tudo quanto é lugar, curso em tudo quanto é lugar, entendeu? Para conhecer pessoas, para sair do lugar. Quando eu voltava assim, bombando. Passava 15 dias,
murchava, entendeu? Parece aquelas flores de cacto, sabe, de mandacaru, que é 24 horas, fica linda e de repente cai, desaba tudo. Era bem desse jeito. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar isso mesmo, lá dentro de mim. Mas eu não achava, por quê? Porque para eu encontrar essa solução dentro de mim, eu precisava de alguma coisa que viesse de fora também. E aí eu fui mais de novo, mais uma vez, atrás de conhecimento. E aí eu lembro que uma vez eu fui parando de agendar, né, os atendimentos, até que aí demorou uns 6 meses, mais ou menos, eu não tinha mais clientes, assim, agendados, eu falei que ia dar um tempo, ia tirar umas férias longas, e não tinha mais atendimentos. E eu comecei a meditar mesmo, assim, eu sentava, ficava 6 horas meditando, 4 horas meditando, em busca dessa, sabe, dessa solução ali que eu achava que estava dentro de mim. Até que um dia aconteceu assim, isso eu não contei para ninguém. Eu sentei lá fora, na minha garagem ali, e fiquei olhando para o céu, que eu adoro muito olhar o céu, né? Vendo as nuvens ali passar. E aí, sabe assim, vendo aquela nuvem passar, eu ficava falando assim para minha mente: esse problema que eu sinto, essa tristeza que eu não sei de onde vem, essa sensação de morte, sabe? Essa sensação de estar morrendo, essa coisa ruim, é como uma nuvem e vai passar. E aí eu fechei os olhos. E eu lembro que tinha uma nuvem assim, bem grande, assim, sabe aquelas nuvens bem forte, assim, sabe, bem branca mesmo, bem em cima, assim. E eu fechei os olhos e fiquei repetindo isso. Tudo isso que eu estou sentindo é como uma nuvem que vai passar. Aquilo, eu criei aquilo na hora, né? E de repente, assim, veio um clarão na minha mente, diante dos meus olhos. Aí eu abri o olho. Aí, quando eu abri o olho, que eu me assustei com aquilo, era o sol, bem na frente do meu rosto. Aquela nuvem que estava lá, sabe? Saiu, não sei como que ela, sabe, diluiu ali tão rapidamente, e o sol bateu bem assim no meu rosto, e aí veio uma outra frase na minha mente, que eu anotei, e sempre eu divulgava ela. Aliás, faz tempo que eu não falo sobre ela, que é assim: mesmo quando o céu está nublado, deixa eu ver se eu me lembro agora, o sol nunca deixa de brilhar, mesmo quando o céu está nublado. Veio essa frase na minha cabeça nesse dia. O sol nunca deixa de brilhar, mesmo quando o céu está nublado. E aí eu anotei, eu escrevi com um pedaço de pedrinha que estava ali na minha mão, no chão assim, eu escrevi na calçada ali onde eu estava, né, na minha garagem, essa frase, para depois eu anotar ela. E a partir daí eu comecei todo dia a sentar ali fora, olhar para o céu. E cada vez mais vinha alguma coisa na minha cabeça, entende? Até que eu pensei assim: eu vou começar a escrever tudo que está na minha cabeça. E foi daí que eu tirei mais uma ideia para ajudar os meus clientes a colocar no papel tudo aquilo que eles não conseguiam verbalizar, né? Não sei se vocês já fizeram atendimento ali. Deixa eu tomar aqui essa água fosca, que é limão com gengibre. É muito bom. Aguenta uma hora falando. E aí, eu comecei a colocar no papel. Mas aí não era assim, música, não era poema, sabe? Era tudo aquilo que estava na minha cabeça. Eu estava sentindo naquele momento. E aí eu me perguntava: Adira, o que você está sentindo agora, olhando para o céu? E aí eu escrevia uma paz profunda. Eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo bem. Sabe assim, quando aquela palavra cai assim, no papel, sem pensar muito? E aí, eu comecei a fazer outras perguntas. E por que que eu não me sinto assim quando eu estou, sabe, em outros momentos, atendendo as outras pessoas, quando eu estou em casa, fazendo o meu trabalho? Aí vieram outras palavras. Porque eu ficava ansiosa, porque eu ficava triste, porque eu ficava insegura.
Foi daí que eu criei também a ideia de fazer um, uma forma de fazer com que as pessoas colocassem no papel tudo aquilo que elas sentem de bom e tudo que elas sentem de ruim e conectar em que momento isso acontece na vida delas. Então, veja que mesmo tentando me tratar, me curar, ainda estava ali fazendo algo. Então, aí eu percebi que, na verdade, não existia ninguém ali que estava, que era o culpado de nada. Não era a cidade, não eram as pessoas, não era falta de dinheiro, não era falta de tempo, sabe? Era algo que vinha lá de dentro. E eu fiquei mais ou menos isso por 21 dias fazendo, sabe, esse trabalho comigo incansavelmente. Todos os dias, no mesmo horário, mesmo tempo, eu ia lá, fazia a mesma coisa. E aí eu comecei a ter lembranças. Começaram a vir insights, assim, como se fossem déjà vu, sabe? E aí eu sempre brinco e falo assim, que o déjà vu é o déjà vu, né? Eu já vi isso acontecendo. Então, eu já vi isso. Então, eu sentia que aquilo, eu já tinha visto aquela informação, já tinha visto aquele momento, já tinha passado por aquele momento. E aí, na época, eu não entendia, não sabia fazer regressão de TVP, nem regressão de memórias, nada disso. Nem hipnose, nada. E aí eu comecei a anotar aquelas histórias que vinham na minha cabeça, aqueles insights, entendeu? E aí eu comecei a perguntar para minha mãe se em determinada época tinha acontecido isso, aquilo comigo, se a gente já tinha morado em determinados lugares, sabe? Aquelas lembranças que foram ativadas na minha mente, aquelas memórias que foram sendo ativadas, eu fui perguntando para minha mãe de uma forma discreta se aquilo realmente já tinha acontecido, entendeu? E aí, quando ela me falava, eu falava, nossa, que interessante isso. Aí eu me lembrava, assim, de momentos em que eu era muito pequenininha mesmo, de bebê, fase de bebê. Comecei a me lembrar de pessoas que frequentavam a casa da minha mãe, de lugares por onde a gente ia, coisas que aconteceram comigo, por isso que eu tinha muito medo, né? E assim foi um verdadeiro despertar. Mas eu levei praticamente aí 6 meses nessa, sabe, nessa correria ali, fazendo isso. Um mês sagradamente, nada me impedia de fazer o que eu tinha que fazer naquele momento. Era sentar, ficar observando e fechar os olhos e ficar sentindo. Por isso que eu sempre falo assim, né, que a gente precisa saber interpretar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, percebe, e estar disposto a receber isso como uma informação, inclusive, para o nosso aprendizado. E aí, depois, quando eu retornei para o trabalho, né, porque eu fiquei 6 meses de férias longa, né, acho que é as férias mais longas que alguém tira, 6 meses. Aí veio aquele monte de pessoas, só que aí vieram outras pessoas, com outros problemas totalmente diferentes. Sabe, assim, eram pessoas que tinham problemas de depressão profunda, como no caso, por exemplo, das duas clientes que eu citei, uma que tinha medo de borboletas e a outra que tinha medo de altura. Pessoas que já tinham sofrido abuso sexual na infância, até mesmo mulheres, né? Pessoas que eram viciadas em muitas outras coisas, como vícios, né, de drogas, ou viciadas em remédio, viciadas em maconha, cocaína, sei lá, coisas assim, sabe? E que elas nem sabiam por quê. Eu também não sabia nem por que essas pessoas estavam me procurando se o meu negócio era totalmente diferente. E aí, foi o momento que eu comecei a fazer com elas o que eu tinha feito comigo. Porque se elas não sabiam por que elas estavam passando por aquela situação, como que elas tinham chegado naquele momento da vida delas, eu falei, o caminho é esse. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com elas, falando, eu não dava essa tarefa para elas, entende? Eu comecei a falar com elas no consultório, como se eu estivesse narrando uma meditação para elas.
E começou a dar muito certo. Aí eu fui estudar tudo isso, né? Regressão de TVP, estudar hipnose, estudar um monte de outras coisas. Mas o que eu entendi é que está tudo registrado. Entende? Está tudo registrado. A gente tem um banco de memórias que é infinito. Vai desde o seu momento da concepção até, sabe, a nossa genética ali, não tem como fugir disso. Só que chega um momento que a gente começa a andar, não é assim? Como, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar assim, eu nunca vou ser rica porque eu nasci de família pobre, e como eu nasci pobre, meus pais eram pobres e minha família era pobre, como que eu vou, sabe, ter dinheiro e ficar rica? Já ouviram pessoas falando isso? Né? Toda a minha família é doente, eu também, né? Vou ter essa doença também. Toda a minha família morreu disso, sabe? Não tem pessoas que falam isso, né? Ou às vezes até nós mesmos, né? Quantas vezes a gente fala isso? Só que, será que essa pessoa, quando ela fala isso, ela já não está com esse sensor ali, né? Inconsciente já ativado? Que basta ela encontrar ali alguém que está vibrando naquela frequência para esse gatilho disparar de vez, alguém apertar naquele botão e começar a acontecer. Porque os registros de memória de que, eu sou pobre, é a síndrome da escassez, vai estar registrado no DNA dela. Porque é herança familiar, é herança dos ancestrais. E aí eu comecei a entender que aquelas pessoas que são muito ranzinzas, são muito avarentas, são muito medrosas. Muitas vezes não tinha nada a ver com ela, muitas vezes tinha muito a ver com o que era da família. Assim como eu comecei a descobrir, perguntando para minha mãe se por acaso na família tinha alguém que agia dessa ou daquela outra forma, se tinha aqueles comportamentos, se sofreram de certas coisas, entende? Mas eu fui meio que descobrindo isso para tentar me curar. E quando, na verdade, eu acabei descobrindo, entrando em. Não foi eu que descobri, obviamente, né? Todas essas técnicas, essas né, ferramentas, mas veja assim que a minha vontade, o meu desejo de me curar foi tão assim, tão verdadeiro, que eu me conectei com pessoas que trouxeram para mim as técnicas, as ferramentas que eu precisava, entendeu? E por quê? Porque elas começaram a aparecer assim para mim. Como, por exemplo, numa dessas meditações aí, eu comecei a ver luzes, sabe? Assim, eu achava que eu estava ficando doida. Até fui fazer uma consulta para ver se eu não tinha problema no cérebro, tal, né? Como chama? Sei lá, epilepsia, sei lá, alguma coisa. Ficava tudo brilhando na minha cabeça quando eu fechava os olhos. Fui fazer uma consulta, tal. E o médico até olhou para mim e acho que ele achou que eu era doida mesmo, porque não tinha nada, e eu continuava, sabe, toda vez que eu sentava em meditação, ficava tudo brilhando assim. E quando eu olhava para o céu também. Foi aí que eu entendi que o que eu via ali, pairando, era o prana, né? A energia que paira no ar, né? E aí, eu também comecei a ensinar as pessoas a ver o prana. E imediatamente que eu digo assim, cerca de 2 a 3 meses, apareceu um instrutor de yoga para me ajudar a me conectar com essa frequência, né? Que todo mundo está conectado com ela, mas não percebe, né? E aí foi assim, aí foi uma sucessão, sabe? Foi um caminho assim que se abriu, onde muitas e muitas pessoas já estavam caminhando neste caminho, e parece que alguém falou assim, ó, Val, me jogou lá nesse caminho, porque é como se eu tivesse dado um salto, né? Já ouviram falar do salto quântico, né? Ou seja, você tem que sair daqui para vir para cá. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu só vim descobrir que foi um salto quântico depois de muitos anos estudando mecânica quântica, física quântica, ressonância harmônica, essas coisas todas. Porque eu saí daquele estado de tristeza profunda mesmo,
de não querer fazer nada, de não, sabe, de não querer mais nada na vida para, em pouco tempo, querer abraçar o mundo, querer resolver, sabe, assim, muitas coisas, a desbravar um mundo ali que eu realmente não conhecia, e com uma força incrível, porque eu comecei a usar o meu poder de aceitação, entende? Daquilo que estava acontecendo. Porque até então eu não aceitava certas coisas. Por exemplo, eu não aceitava que eu pudesse envelhecer. Olha que estranho, né? Eu já vou fazer 52 anos. Eu não aceitava que eu não me imaginava envelhecendo. E uma das coisas que me deixava frustrada, ali que começou a me deixar frustrada, foi eu perceber que eu estava envelhecendo, né, cronologicamente e fisicamente, fisiologicamente, trancada dentro de uma sala e não estava aproveitando a vida. Entende? Então eu morria de medo. Eu me olhava no espelho e falava, nossa, mas você tá ficando muito feia. Eu era magra, magérrima, assim. Para você ter uma ideia, eu pesava 38 quilos. 38 quilos. É. E eu já pesei 36 quilos. Muito, muito magra, assim, um palito. Inclusive, como eu atendia psicólogas, elas o tempo todo me perguntavam se eu tinha algum problema, né? Se eu era bulimia, né? Se era aquela outra lá que eu esqueço o nome, que coloca o dedo na anorexia. Falava, imagina, eu sou saudável, não tenho nada desses problemas, sabe? Mas eu me olhava no espelho e eu me achava gorda. Só que eu comia. Só que, por exemplo, se eu comesse, eu não comia carne nem nada assim, então, se eu comesse lá arroz, feijão, salada, batata, coisas assim, sabe, um pouquinho a mais, eu passava 2, 3 horas fazendo exercício, entende? Então, eu compensava o doce no exercício. Se eu tomasse um sorvete, eu compensava 1 hora de exercício. E só, lembra que eu falei que eu não tinha tempo? Então, adivinha que horário que eu fazia exercício? Antes de dormir no pé da cama. Às vezes eu chegava a fazer exercício na cama, porque eu tinha medo de engordar. E eu já estava com 38 quilos. Eu tinha 36, passei para 38 e achava que eu estava enorme. E ali eu deitava na cama e fazia abdominal, sabe? A barriga era assim, aqueles pneuzinhos parecendo homem. Era daquele jeito. O músculo nos braços desse tamanho. E eu olhava no espelho, parecia que eu estava inchada. E dá-lhe exercício. E aí que chegou um momento que eu entendi. Cara, vou envelhecer. Qual é o problema de eu envelhecer, entendeu? E aí que eu comecei a buscar essa aceitação também, que não tinha como eu fugir, né? Talvez alguém quer falar alguma coisa sobre isso, essa questão do envelhecimento? Pode falar enquanto eu tomo água aqui. Adina, assim, eu entendo, né, que algumas pessoas passam por isso. Eu também já atendi pessoas que têm, assim, que não aceitam que vão envelhecer. Até as pessoas falam, como é que eu estou com 60 anos? Nunca tive problema em dizer a minha idade. Sabe aquela brincadeira, não pergunte idade para uma mulher? Eu nunca tive problema em dizer a minha idade. E assim, eu achava, antes de entrar para essa parte, né, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, eu pensava comigo, como é que alguém pode entrar em crise porque está completando 30 anos? Porque o que eu via muitas das mulheres, quando estavam chegando na fase dos 30 para os 40 anos, terem problemas de depressão, de ansiedade, essa busca por rejuvenescimento, sabe? Algumas até com problemas com os filhos, porque queriam competir com, assim, por exemplo, a mulher com a filha, querer se vestir igual, sabe? Os comportamentos como se, às vezes, assim, nem quando estava com os outros, não apresentar como filha, sabe? Eu achava assim muito estranho. Depois que eu passei, né, a fazer estudos nessa área de autoconhecimento, eu verifiquei que realmente
É a nossa mente que nos cria essa peça, alguns medos que nos são incutidos. Hoje em dia, uma mulher de 50, 60 anos está aí trabalhando, é dona de casa, é empresária, viaja sozinha, faz tudo sozinha. Na minha época, maneira de dizer, quando eu era criança, né, uma pessoa de 60 anos era considerada assim velha. Os filhos não deixavam nem sair fazer compras sozinha. Os filhos que assumiam tudo, a pessoa realmente ela não tinha mais vida. Mas Exato. as coisas foram evoluindo, né? Nós somos, somente as mulheres, nós somos galgando o nosso espaço, é, somos, e você não precisa competir com ninguém. É gostoso quando você consegue envelhecer com saúde. Olha como eu falei assim, quando chegou na menopausa, o corpo da gente modifica. Por mais que você não engorde ou emagreça, as suas roupas não lhe caem bem, o seu corpo dá uma modificada no geral, certo? Os cabelos ficam brancos, os meus cabelos aqui não aparecem, mas meus cabelos são brancos naturais. Então, com o tempo fui fazendo luzes, fui mudando, tá? Chegou uma idade, falei, não, eu, Sim, tá, sabe, faz parte de mim. Então, hoje eu entendo, mas há um tempo atrás, antes de entrar nisso, eu achava que, assim, que era uma loucura alguém poder, como você falou, ter medo de envelhecer, sabe? exatamente. E Mas o você medo sabe, geralmente é assim, porque a pessoa fica, como você falou, eu vou envelhecer, vou ficar presa, eu não vou ser mais dona de mim, eu não vou poder fazer mais nada. Eu acho que é esse medo que vem. Eu não vou poder ser mais dona de mim, não vou poder fazer mais nada, porque eu vou ser dependente dos outros. Olha, para falar a verdade, eu nem penso muito nisso, mas eu não consigo me ver velha. sim, e Não você vê sei, não sei se isso é um bloqueio, né? Não sei se é, ou se é assim, natural, pelo fato de que muita gente fala, assim, muita gente que me vê, né, fala que eu não tenho a idade que eu tenho. Eu tenho 46 anos. Mas imagina, já me deram 30. Já sim, olharam pro meu filho e falaram assim: nossa, você tem um filho? Como assim? Claro que eu tenho. Então acontece muito isso. Então, não sei se incutiram muito isso na minha cabeça, né? De eu não conseguir me ver velha. Então, eu não consigo me ver velha. Mas não que eu não saiba que isso vá acontecer. Eu sei, eu tenho consciência disso, né? Eu vejo várias modificações, né? O cabelo começando as entradas a ficar branco e tal. Não tenho muito problema com isso, para falar a verdade, assim, não é uma coisa que me incomode, que eu fale, ai meu Deus, vou pintar meu cabelo, que eu não quero. Não, não tenho isso. Mas é uma coisa que realmente eu não consigo me visualizar assim, velhinha. Não consigo. pois é, muito legal isso. Então, veja que era só uma coisa da minha cabeça, né? Porque, como você falou, né? Tem mães que querem competir com as filhas, né? E comigo era o contrário. Como eu tive a minha filha muito cedo, eu tive a minha primeira filha com 20 anos. E assim, eu embonecava a minha filha. A minha filha tinha pavor de sair comigo, porque, sabe, ela tinha que sair igual uma princesa. Até mais ou menos 15 anos de idade, se ela falasse, mãe, vou ali, e eu estivesse atendendo, eu pedia licença um pouquinho, ia lá, olhava para ela, da cabeça aos pés, para ver se estava tudo certo. Se o cabelo estava arrumado, se ela estava calçada, se ela estava vestida, se a roupa estava adequada, se ela estava penteada, se ela estava maquiada. E muitas vezes, coitada, eu fiz a minha filha voltar para trás e trocar de roupa. Porque na minha cabeça ela estava pronta para ir dormir e não para passear, entende? E a minha filha estava perfeita do jeito que ela estava, mas era a neura da minha cabeça, entende? E aí, a minha filha do meio, eu já não faço mais isso com ela. Ela se veste do jeito que ela quer, corta o cabelo do jeito que ela quer, pinta do jeito que ela quer, eu só vou dando as orientações. Por quê? Porque eu usei e abusei da primeira, né? Então, assim, onde a gente ia, ela tinha que estar, assim, parecendo, sabe, uma modelo, e ela odiava aquilo. E eu percebi que ela começou a odiar quando ela começou a engordar demais. Porque daí era uma forma que a mentezinha dela encontrou de não caber dentro das roupas que eu comprava para ela.
Entende? Então, e como ela começou a engordar demais, aí ela pensou, bom, agora minha mãe não vai ficar mais me fazendo desfilar, né, assim? E aí eu entendi que ela estava com bloqueio e ela precisava, não era ela que precisava de tratamento, era eu. E aí, já por estudar medicina alternativa, todas essas coisas, eu comecei a fazer com ela um programa de emagrecimento. E assim que ela emagreceu, sabe assim, ela tomou conta do visual dela. Nunca mais teve problema com isso. E assim sucessivamente. Eu lembro das vezes de pedir para o meu marido, quando ele era meu namorado, voltar para casa dele trocar de roupa. E a gente só ia dar uma volta, só tomar um sorvete. Entende? Era assim. Porque assim, eu tinha problema por exemplo, se eu fosse na rua, eu tomava banho. Aí eu trocava de roupa, fazia maquiagem, arrumava meu cabelo e ia lá. Comprava alguma coisa, voltava, tomava banho, trocava de roupa. Aí, se eu tivesse que sair de novo para ir para um curso, alguma coisa, eu tomava banho de novo. Eu já não tinha tomado banho, estava dentro de casa, tomava banho de novo, me arrumava de novo. Se eu saísse 6 vezes, eu tomava, então, 12 banhos, um para ir, um para voltar. Tomava muito banho. Eu adorava tomar banho. Até isso eu tive que mudar, entender por que eu gostava tanto de tomar banho, entendeu? Eram assim, nossa, eu tô suja, as pessoas lá fora, entendeu? Me tocaram, colocaram a mão em mim, me abraçaram, então eu tenho que tomar banho. E aí eu entendi que tudo isso vinha ali daquela situação onde a minha mãe e meu pai não deixavam eu sair de casa, porque eu era filha única, entendeu? Tinha todo aquele cuidado das pessoas não chegarem perto de mim. Então eu fui me lembrando dessas situações e fui bloqueando isso, tratando isso, tentando mudar o máximo possível que eu pudesse. Então, por isso que eu falo assim, muitas vezes, o problema não está nas pessoas que colocaram o bloqueio na gente, é o que nós estamos fazendo com esses bloqueios que a gente descobre que tem, né? Porque até então, você não saber que tem o bloqueio, vai indo, você vai, né, seguindo a vida às cegas, né? Mas a partir do momento que você entendeu que você tem esse bloqueio, que você tem uma crença limitadora, que você está ficando refém de alguma coisa, aí já não é mais problema do outro, é só nosso. Entende? Como, por exemplo, falar em público. Nossa, eu morria de medo de falar com as pessoas. Eu tinha pavor de falar com as pessoas. Até depois de começar a trabalhar no desenvolvimento humano sabe, e começar a me libertar de tudo isso, eu não pronunciava uma palavra errada, entende? Então, assim, era naquele português, assim, tão correto e chato, monótono de você ouvir, porque era tudo numa sequência, sabe, assim, aquela conjugação de verbo no tempo todo. Eu não me permitia falar uma palavra errada. E nada disso acrescentou nem mais nem a menos na minha vida. Não sei se você também já passou por isso, né? Situações assim. E aí, assim, mesmo sabendo falar corretamente, mesmo sabendo de muitas coisas, eu tinha medo de falar com as pessoas. Mas não era medo de falar com elas, era medo de me expor, era medo e se essa pessoa me perguntar alguma coisa e eu não souber? Entende? Então, eu entrei naquela questão, assim, de que eu tinha que saber tudo sobre muitas coisas, e eu só estaria pronta para ajudar as pessoas quando eu soubesse tudo. Sério. Então, eu não falava. E aí, quando eu comecei a entender que, cara, estava tudo bem se eu falasse errado. Entendeu? Tudo bem se eu falasse um palavrão. Qualquer ser humano fala um palavrão. Não é assim? E aí, eu comecei a ficar mais livre. Entende? Aline, o que você está de cabeça para baixo? Tá tudo bem? Tô sim, desculpa, é que eu tô encaixando o meu celular aqui para eu carregar, eu colocando ele para carregar. E aí, sabe assim, sabe quando você vai soltando, você vai cortando uma por uma?
E aí, aquela prisão mental que eu sentia, sabe, aqueles bloqueios, eu entendi que a maioria nem era meu. Eram de situações que eu vivenciei na infância. Eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu não podia sair de casa, eu não podia atender no portão, entende? Eu não podia viajar sozinha quando eu era adolescente. A minha primeira viagem sozinha, assim, com pessoas adultas, fora meu pai e minha mãe, eu já tinha 18 anos, entende? Então, assim, foi ruim. Eu só percebi que foi ruim quando eu comecei a me dar conta dessas crenças limitantes, entendeu? Mas depois eu comecei a entender assim, o quanto que isso serviu de proteção para mim também, entende? Então, muitas vezes a gente passa por situações que, ao invés de você começar a culpar, você começar a julgar, eu comecei a fazer o contrário. Cara, se eu tivesse a liberdade que eu tenho hoje, que tipo assim, eu me tornei uma pessoa livre depois que eu me casei. É o oposto da maioria das pessoas, entendeu? O meu casamento foi o meu passaporte para a liberdade, total. Então, se eu tivesse a liberdade que eu tenho hoje, e que eu comecei a ter logo no dia seguinte do meu casamento, que eu saí da casa do meu pai e da minha mãe, o que será que teria acontecido comigo, entendeu? Se eu tivesse a mentalidade que eu tinha. Então, ficar ali, né, de uma certa forma, refém do meu pai, da minha mãe, prisioneira ali, foi, na verdade, assim, um salva-vidas. Porque mesmo diante de toda aquela situação ali, de estar em casa, eu tinha acesso a informações, que naquela época eram livros, revistas, né, televisão. Então, assim, o meu pai, né, e a minha mãe, eles deixavam eu comprar, ir na banca de revista, sabe, assim, livrarias, e eu comprava livros, revistas que eu achava interessante ali, eu tinha de pilhas em casa, então, acesso ao conhecimento eu tinha, por isso que eu comecei a aprender sobre mente com 16 anos de idade, então eu já comprava livros que falavam sobre isso, né, mas eu tinha que ficar em casa, e ver que isso se tornou recorrente na minha vida até hoje. Só que hoje eu usufruo disso, de estar em casa. O meu consultório é acoplado à minha casa. As minhas salas de yoga eram acopladas à minha casa. Eu construí a minha casa, né? Eu e meu marido, nós construímos a minha casa, a nossa casa, com o consultório na frente, tudo adaptado para que eu trabalhasse em casa. Aí eu descobri que trabalhar em casa também era um reflexo do quanto eu fiquei presa em casa. Porque, na verdade, o meu pai não deixava nem a minha mãe, nem eu trabalhar fora. Entende? Que ainda ficou na minha mente, por mais que depois disso, todos esses processos, anos e anos depois, ainda eu continuo com essa mentalidade de estar em casa. Só que hoje eu virei o disco, entendeu? Eu não me sinto prisioneira, pelo contrário, hoje em dia, para mim, é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu trabalho em casa, a partir de casa. Então, aqui eu tenho contato com os meus filhos, contato com meu marido, contato com o mundo, né? Mas foi por causa desse aprisionamento, de estar dentro de casa o tempo todo, de só sair acompanhada o tempo todo, até 19 anos e meio, que foi quando eu casei. Adida, é, eu acho que os pais fazem isso para nos proteger, né? Porque hoje quando a gente vai passar a estudar o desenvolvimento humano, a gente vê que é o perfil da pessoa, né? Aquele perfil dominante, mais o machismo que foi criado, né? Que o homem é o provedor, que ele tem que cuidar, e além do perfil dominante que não permite nem que a esposa ou a filha tenha uma vida autônoma, com amigos, com saídas, com coisas normais da idade. Né? Todos, né, pai tentam proteger os filhos, mas mesmo, né, quando em outros períodos, né, que os pais eram mais rígidos, né, a questão de sair, sempre as crianças foram tendo sua liberdade conforme a idade. Sim. E mesmo hoje a gente vê que algumas pessoas têm um problema emocional porque desenvolvem toque, algumas doenças autoimunes, alergias, tudo devido
a forma que foi criada. Às vezes, uma repressão muito grande em casa, uma falta de liberdade, de ter esse relacionamento com as pessoas, né? Ter mais contato com as outras pessoas, que fazem com que elas ficam doentes. Sim, e para mim, sabe, era assim, era uma questão assim, porque como sendo filha, mulher, primeira e única, de 5 filhos, né, então, tinha 4 irmãos, ao mesmo tempo que eu era mantida em casa, o meu pai me instruía para o mundo, sabe? Assim, era uma coisa assim, sabe? Já ouviram que fala daquele cachorrinho que chamava para dentro ou para fora? Que o dono ficava para dentro, para dentro, para fora, e o bichinho ficou doido? Era mais ou menos isso. Porque meu pai me mantinha em casa, né? Tipo assim, para me proteger, mas ao mesmo tempo ele queria que eu me formasse, que eu estudasse, entendeu? Que eu ficasse famosa. Como? Você entende a loucura? Então, era assim, era muito da cabeça dele, mas ele deu o melhor que ele pôde. Inclusive, ele falava para mim assim: você vai ter tudo o que você quiser, se você quiser. Entende? Só que eu nunca entendi aquilo. Eu só fui entender depois de adulta, depois de casada, depois de muitos anos, depois de, inclusive, ter feito terapia para me curar, que eu entendi. O que ele queria dizer? Que eu poderia ter tudo o que eu quisesse. Entende? Então, assim, quantas vezes, né, a gente se prende nessas situações assim, de culpar os outros, quando, na verdade, os outros estão fazendo com que, como você falou, né, estão ali nos protegendo. E hoje eu encaro isso como realmente foi uma grande proteção para mim. E estar ali dentro da casa, dentro do meu quarto, o tempo todo, porque eu não podia sair sozinha, não podia viajar, não podia ter amigo, não podia, sabe? O que me restou? Ler, né? Então, como eles deixavam eu sair para comprar livros, para estudar, porque eles queriam que eu estudasse. Então, eu tinha que estudar, tinha que ler, eu tinha que estar o tempo todo focada em alguma coisa ali no livro. Onde eu fui aprendendo. E tudo isso hoje eu uso. Então, veja que eles foram os atores dessa minha história, né? Que não foi tão ruim. Mas quantos clientes eu atendi que não passaram por isso, tiveram uma liberdade total e culpam os pais, inclusive por ter deixado que ele fosse livre o tempo todo. Então, a gente está o tempo todo nessa questão do julgamento. Então, como seria, né, se a gente começasse a tirar todo o julgamento de cima das pessoas, inclusive de nós mesmos, e começasse só a investigar o que é isso, o que eu faço com isso, de onde está vindo isso, para que serve isso, aquilo, né? Olhar a si mesmo como um objeto de estudo. Eu falo isso, né? Eu olho para mim como, a mim mesma como um objeto de estudo. Porque ainda a mente humana é a única coisa que até hoje é praticamente inacessível, né? A gente só acessa o que está na mente da outra pessoa com a permissão dela e a gente não acessa a mente dela, a gente ouve o que ela tem para dizer. A gente observa os comportamentos dela, físico, né, as formas de agir, e a gente traça um paralelo de acordo com os pensamentos que ela está tendo, as emoções que ela está tendo, os sentimentos que ela está tendo, mas nem assim isso pode se tornar, assim, 100% perfeito, não é? Porque a gente vê aí, né, os psicopatas, né, eles têm um comportamento que é totalmente diferente da forma de pensar, de agir, ninguém, olhando para ele, você não discerne, não consegue discernir, né, a maldade ali. Então, eu lembro que uma vez eu atendi um cliente que ele, assim, ele foi muito taxativo, sabe? Que ele não tinha aquele problema, que ele estava muito bem. Inclusive, foi a partir dali que eu comecei a entender e abrir o meu sensor para começar a me bloquear, a me proteger contra, inclusive, dos clientes que vinham
com certos pensamentos, certas frequências. Porque aquele cliente, ele conseguiu me enganar perfeitamente. E eu só descobri que ele tinha me enganado o tempo todo quando eu conversei com uma outra pessoa e a outra pessoa me relatou todos os problemas reais que aquela pessoa tinha. Mas na minha frente, ele se tornou uma outra pessoa completamente diferente. Tipo, dupla personalidade. Comigo, ele se tornou a pessoa que ele realmente queria ser e não era. Entende? Mas na família, ele estava sendo outra pessoa, aquela pessoa doente, pessoa com raiva, pessoa ignorante, aquela pessoa, sabe, que causava uma certa não é irritabilidade na família, sabe, assim, ele distorcia tudo ali dentro da família, causava muitas rixas e brigas na família. Aquele que discorda de tudo. Exatamente. Ou seja, ele era o bicho de 7 cabeças na família. Mas na minha frente ali, ele se tornou aquela pessoa, sabe, agradável, doce, gentil, educada, inteligente, intelectual, sabe, assim, completamente o oposto. E parecia que nós não estávamos falando da mesma pessoa, entendeu? Quando a pessoa foi falar para mim, me relatar o que realmente estava acontecendo com ele. Quando eu contei para ela da pessoa legal que eu achei. Pode falar. Eu vi esse tipo de comportamento numa pessoa, num agressor. Quando está em sociedade com a esposa, ali com a família, ele é gentil, é amável, trata bem os filhos, é aquele provedor, está todo mundo bonito, aquela família, a família dele é perfeita. Trata todo mundo tão bem fora de casa, os funcionários e tudo. Quando fiquei sabendo que ele agredia a esposa da maneira que estava agredindo, tanto físico como emocionalmente, era difícil de aceitar, porque essa pessoa não era a pessoa que ele demonstrava para o mundo. Dentro de casa, ele era um monstro. Desculpa o termo, né? Mas seria um monstro. E fora para a sociedade, ele era perfeito. Exatamente. E aí eu sei que eu fiquei tão, sabe assim, tão preocupada com aquilo e frustrada com aquilo. Falei, cara, como que depois de tantos anos a pessoa consegue me enganar desse jeito? Sabe assim? Quando você entra naquela frustração total. Mas eu não me dei por vencida. Como a gente já tinha um próximo agendamento, o que aconteceu? Eu já fui preparada, entendeu? Como se nada tivesse acontecido, mas eu já estava preparada. E aí eu comecei a fazer perguntas, investigar daqui e dali, e foi batata. Eu descobri naquele mesmo dia, na segunda sessão, que ele havia sido abandonado pelo pai quando era criança, porque ele era filho fora do casamento, né? É filho fora do casamento ali. E a mãe dele teve ele sozinha, o pai abandonou a mãe e ele. E o pior, na cabeça dele, imagina na cabeça dessa criança e desse rapaz depois. O pai morava, na época, assim, tipo, uma quadra da casa dele. Da casa que ele cresceu, virou adolescente, ficou adulto. Uma quadra. Passava por ele todos os dias, como um estranho passa por uma outra pessoa. Aliás, é estranho, porque geralmente a gente fala assim, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não é assim? A pessoa nunca nem cumprimentou ele. Então, veja a revolta que ele tinha com a mãe e com a irmã, né? Com o padrasto. E aí você entende, cara, as pessoas agem como elas estão agindo porque tem alguma coisa ali atrás. Elas não agem assim porque resolveram amanhecer o dia. Hoje eu vou ser uma pessoa má. Não, hoje eu vou ser uma pessoa boa. Tem algo ali por trás. Então, eu aprendi a olhar o que é que está por trás. E aí eu comecei a entender o seguinte, que a gente precisa ter olhos de ouvir e ouvidos de ver. Entende o que é isso? Porque quando a gente olha para alguém, a gente precisa começar a ouvir o que é que aqueles jeitos, trejeitos, aqueles gestos, entende, Aline? Aqueles comportamentos dela tá querendo me dizer.
qual é a voz ali por trás de todo aquele comportamento que está presa ali na pessoa, mas que ela está expressando através dos comportamentos. Que são os olhos de ouvir e ouvidos de ver. Ou seja, quando a pessoa está te falando alguma coisa, o que realmente ela quer dizer com aquilo? Qual é a imagem daquilo que ela está passando para você? Percebe? Então, assim, são muitos processos. Por isso que eu falo assim, que a transformação realmente é um processo. Ninguém consegue mudar da noite para o dia. Entende? Não tem como. Claro que existem aí as curas, as remissões espontâneas, né, que chamam assim. Mas ninguém consegue mudar da noite para o dia, assim, entendeu? É um processo. O que muda da noite para o dia é a decisão. Hoje eu decido que eu vou fazer isso, isso, aquilo. Mas se a partir do momento que ela tomou aquela decisão e ela não começar a agir, também não vai acontecer nada. Porque é um processo. E aí eu comecei a fazer tratamento com esse moço, a gente começou a fazer algumas sessões, sabe? Aí eu comecei a conhecer ele um pouquinho mais, né? Como ele se comportava realmente. E eu não fui julgando isso. E ele se tornou realmente uma pessoa que muito amável. Ele falava assim que andava com meu RG no bolso. Forma de dizer, né? Porque assim, ele começou assim, sabe, assim, vislumbrar um mundo que ele poderia viver. Inclusive, quando esse pai dele, pai biológico, faleceu, ele veio falar comigo e eu incentivei ele a ir no velório do pai dele. Porque se ele nunca tinha falado praticamente com o pai dele presencialmente, se ele nunca podia ter dado um abraço no pai dele, conversado com o pai dele, que ele fosse pelo menos lá, ver, entendeu? Para que ele enterrasse com o pai dele toda aquela história, porque já que não tinha o que fazer mais, como fazer, como mudar, então ele precisaria enterrar com o pai dele toda aquela história. E aí, e foi muito interessante que ele foi lá no velório, realmente, fez tudo aquilo que eu pedi para ele fazer. E depois disso, passou um tempo, eu soube que ele casou, teve filhos, tem acho que 2 filhos hoje, acho que já são mocinhos já. Você vê? Por quê? Porque eu não desisti daquela pessoa, eu não fui ali julgando. Cara, o cara me enganou, falou que era assim, não era, sabe? Ele tinha os motivos dele, que na terapia eu descobri. Percebe? E foi mudando. Então, eu falo assim, quantas pessoas hoje vão dormir com depressão, com ansiedade, ou tentando se matar, ou frustrado porque não conseguiu se matar, não é? Sendo que a gente pode ajudar. Quantas pessoas vão dormir hoje, quantos terapeutas, quantos coaches, quantos psicólogos, quantos pastores, quantas pessoas líderes vão dormir hoje, sabe assim, aquela obesidade mental de conhecimento e não está colocando para fora por medo do que o outro vai falar, sendo que era aquilo que ia curar a vida daquela pessoa. Talvez não serviu para ele. Tem muita coisa que não serviu para mim, realmente, mas serviu de cura, de salva-vidas, foi o bote salva-vida para muitas pessoas. Entende? Então, o que eu falo é assim, cara, a gente não pode ter preguiça, né? A gente não pode ter começar a empurrar as coisas com a barriga. Tem que ir de pé no peito mesmo, entendeu? Não é com a barriga, é com o peito mesmo, sabe? Levanta, sabe aquela postura da Mulher Maravilha? E vai embora, entendeu? Ativa o poder ali e manda ver. Porque é só assim que a gente se liberta. Não adianta tentar entender que, cara, eu vou fazer o curso, vou fazer não sei o quê, e quando eu me libertar dessa depressão, quando eu me libertar dessa tristeza, dessa ansiedade, dessa incerteza, eu vou fazer o que tem que ser feito. Não é. Muitas vezes ele vai ter que buscar essa ajuda lá fora. E quantas vezes, né, eu mesma, quantas vezes eu falei para as pessoas, cara, a cura está dentro de você. Não é assim que a gente fala? Tudo começa e termina em você. Mas em muitos casos não é assim.
Porque para ele acessar esse eu dele interno, ele precisa de ferramentas, ele precisa de alguém que ajude, de alguém que acolhe, alguém que ampara, alguém que sustenta, alguém que traz para ele conhecimento, alguém que muitas vezes dá uma beliscada mesmo, alguém que puxa a orelha mesmo. Então, muitas vezes vem de fora. Então, não é só olha para dentro que tudo está dentro. Porque a pessoa, quando ela vai olhar para dentro dela, ela vai ver realmente, está tudo dentro dela, mas está tudo em oposto, né? Está tudo tumultuado, está tudo desorganizado, está tudo desequilibrado. Então, como que ela vai se curar olhando para dentro de si mesma? É difícil. Porque se ela fizesse o processo que eu, por exemplo, fiz lá no começo, de olhar para dentro de mim mesma e começar a ver aquele monte de coisas, e se eu não tivesse a firme convicção de que isso era que podia mudar, e olhar para mim como um objeto de estudo e começar a investigar tudo aquilo, eu tinha entrado numa neura, num parafuso total, e eu nem aqui hoje estaria. Porque eu estava olhando para dentro de mim, dentro daquele amontoado de informação que eu não sabia o que era, nem por que estava ali, mas que era ruim, entendeu? Era uma frequência ruim, era uma vibração ruim, que causava medo, causava ansiedade, causava frustração. E mesmo sem ter alguém ali por perto para me ajudar, eu tive esse insight. O que é que eu faço com isso? Como que eu posso buscar ajuda? E a ajuda que eu foi buscar pessoas, foi buscar cursos, foi buscar treinamentos. E uma coisa que me conectou a essas pessoas foi fé, entendeu? Foi a fé em mim de que eu poderia realmente mudar, foi acreditar em algo superior a mim, foi acreditar que alguém me ouvia, que embora eu tivesse passado, né, por uma religião ali, mas já nem fazia mais parte dessa religião, nem me considero, né, uma pessoa religiosa dessa forma, mas tenho nada contra a religião, mas eu sempre tive esse vínculo com algo superior. Antes eu achava assim, eu tenho um vínculo muito forte com algo que está acima de mim, por isso que eu olhava muito para o céu, e ainda olho hoje. Mas eu entendi que o que está lá em cima também está dentro de mim. Entende? E quando eu entendi que, cara, eu também sou esse Deus aí, eu sou essa deusa. Porque se me ensinaram que eu sou filha de Deus, eu só posso ser uma deusa também. Então, no meu mundo aqui, eu tenho poder de criar, eu tenho poder de fazer, eu tenho poder de comandar isso no meu mundo. De fazer e desfazer. E aí eu escolhi fazer, mudar, transformar. E quando eu comecei a fazer isso por mim, as pessoas começaram a se achegar, entendeu? Com diversos tipos de problema. Então, quando a gente ouve, assim, geralmente alguém falar assim, contar uma história, não sei se vocês já contaram a história de vocês, da Aline eu já ouvi, que é extraordinária, é fantástica, a sua história eu nunca ouvi, Valquíria, mas, tipo assim, dá a impressão que as pessoas estão inventando, né, aquele mar de terrorismo, assim, para deixar a gente assustada. Mas não é, aquilo aconteceu de fato. E hoje eu entendo que tudo isso aconteceu como um processo para que eu pudesse vivenciar todas aquelas histórias, e não foram poucas, essa só é mais uma do que eu estou falando, para poder entender o processo de cura. Entende? Para poder ter acesso àquela transformação. Para poder ter acesso a outras pessoas que já passaram pelo caminho e que poderiam me ensinar. E aí eu falo que hoje, assim, para mim é realmente um privilégio. Quando eu sinto uma dor, a dor que eu sinto é um motivo de investigação. Então, acho que a minha outra profissão deveria ser investigadora, né? Porque eu gosto de investigar tudo, assim, eu uso tudo como investigação, sabe? Então, assim, investigar para mim a vida, o universo, as pessoas, as coisas, objetos, sensações, emoções, ambiência, sabe? Tudo para mim é motivo de investigação. Entende? E, pode falar, Valquíria. Eu sempre falo para os meus clientes, né, que eu faço terapia, né, individual, que nós devemos nos questionar, que nós não podemos ser tão críticos
ao ponto de que tudo que a gente vai fazer nunca está bom porque a gente se critica demais, a questão do perfeccionismo, né? Que você acaba se criticando tanto que você se comparando aos outros e tem que estar tudo tão perfeito que você acaba não agindo às vezes, né? Por causa, Sim, eu sempre preciso de mais, 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 nunca estou pronta. Mas também assim, eu uso aquela questão dos 3 questionamentos. Aconteceu algo, se pergunte, né? Faça uma pergunta. Da resposta dessa pergunta, já vai sair a próxima pergunta. Para você ver, porque às vezes aquilo não é real, sim, né? E muitas vezes que eu falo, a pessoa fala assim, mas eu não tenho uma história para contar. Não precisa ter uma história de tragédias, de dores, mas a sua história de superação daquilo que você era e que você chegou aqui hoje, já vale para alguém como uma força, como incentivo do que é. Como você falou, tem pessoas que você fala, nossa, tem uma vida maravilhosa, né? Tem pais que deram liberdade, que tiveram oportunidade de viagens, de passeios, de conhecer lugares, né? Tem tranquilidade financeira e tentam um suicídio. Então, sim, aquilo que ela vê, que ela enxerga do mundo é diferente da maneira que eu vejo. Às vezes, no exatamente. contar a história dela, a pessoa pode se ver nessa história e encontrar a resposta que ela está procurando. Exato. Porque, assim, tem muita coisa, né, que a gente, por exemplo, eu não posso falar para as pessoas sobre escassez, sabe assim, aquela pessoa escassa de alimento, porque eu nunca passei fome, na minha casa nunca faltou nada de comer, sabe? Meu pai trazia em abundância. Eu não sei o que é não ter um lugar para morar, porque eu sempre tive, né? Eu, meus irmãos e minha mãe, nós sempre tivemos lugares muito bons para morar. Quando eu casei, eu também não paguei aluguel, eu vim morar na minha casa, entende? Então, se eu falar que eu sei sobre o que é não ter uma casa, o que é passar necessidade, aí sim eu vou estar inventando, porque realmente eu não sei o que é isso. Mas, por outro lado, por que eu tinha aquela questão, entendeu? Foi quando eu fui investigar que na minha família teve esses problemas. Percebe? De escassez, de pessoas passando fome, de pessoas perdendo tudo, perdendo casa. Então veio na minha memória. E por muitas vezes eu ouvi essas conversas na minha família. E aí eu tinha medo disso. Mas eu já tinha casa, já tinha as coisas, mesmo assim eu tinha medo, sabe? Assim, se eu perder minha casa, eu vou perder minha casa para quem? A gente só, sabe? A gente só perde aquilo que a gente não tem, já, né? E se eu já tenho, eu vou perder do quê? Então, era complicado, mas eu consegui dar essa volta, superar. E hoje, assim, eu posso dizer para vocês que, se eu falar que eu tenho problemas, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho problema. Entende? Eu poderia viver o resto da minha vida assim, na vidinha que eu vivo. Para mim, tá tudo de boa, tá tranquilo. Tirando essa situação de que você vai, né? Você vai, a idade vai chegando, você vai desenvolvendo alguns problemas, mas em relação a muitas outras pessoas, eu sempre falo assim, eu tenho um problema em relação a quem? Entende? E mesmo o problema que eu comecei a ter nem era meu, foi por causa do problema da pandemia. Se não fosse a pandemia, eu também não teria nenhum problema. Eu só frequentei médicos, dessa vez que eu via luzes, e nas minhas 3 gestações. Foram as vezes que eu fiquei internada. Nos 3 partos. Então, eu me considero uma pessoa saudável fisicamente. Sempre tive uma saúde excelente, entende? Mas, assim, se eu não tivesse tomado providência, lá naquele momento, eu realmente poderia ter ficado doente. Porque a magreza que eu tinha, né, de 36 quilos, na verdade, para mim não era magreza, eu não era doente, porque eu tinha uma alimentação, eu tomava suplementos, eu comia alimentos saudáveis, vitaminas. Mas eu me lembrei, só para complementar, que quando eu era criança, eu não, eu tenho uma estatura bem baixa, assim, né? Eu tenho 1,5 m. Para quem acha que eu sou muito alta, eu não sou, eu tenho 1,5 m. 1,55 m, para variar. É. Mas quem vê pensa que eu sou bem alta, né? Eu tenho 1,55 m, no máximo 56. Desde os meus 14 anos, eu parei por aí. E aí a minha mãe me dava muito remédio para crescer. Eu descobri isso, que na minha infância, ela me dava muito, biotônico, era tudo quanto é
coisa que falavam que era bom para a criança crescer, ela dava. E eu não fiquei obesa de sorte, como dizem. Porque o que foi de vitamina que eu tomei para crescer não foi pouco, não. E aí, por que que depois, né, de que eu saí da casa dos meus pais e me casei, tudo que eu comia, eu compensava no exercício. Porque o efeito que a minha mãe queria em mim de me fazer crescer, me fazer engordar, virou o contrário. Entende? Porque talvez na minha infância, na minha adolescência, eu me sentisse muito bem do jeito que eu era, com o corpo que eu tinha. Mas ela ficava falando que eu era muito magra, que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo outro, que eu tinha que crescer, que eu tinha que engordar. E eu talvez gostasse muito bem do que eu, da forma que eu, como eu era. Inclusive, eu praticava muito esportes, então eu não podia ficar gorda. Entendeu? O único lugar que eu saía todo dia, que eles deixavam eu ir, era para educação física e fazer esporte. Então, eu não podia engordar. E aí, quando eu casei, que eu percebi que eu ia engordar, que eu fiquei grávida, eu comecei a compensar nos exercícios. Até manter o peso que eu tinha quando eu era solteira, 36 quilos. Depois da minha primeira filha, aí, tipo, 8 anos depois, eu cheguei a 38 quilos. Passei pela gravidez, tive ela, emagreci de novo. 15 dias depois do parto, eu já estava malhando, de parto normal, já estava na malhação, fazendo exercício. Então, eu voltei o peso normal, o corpo normal. 7 anos depois, eu fiquei grávida da minha... 14 anos depois, grávida da minha segunda filha, fui para 40 quilos. E 7 anos depois, né, da minha segunda filha, tive meu segundo filho. Aí eu engordei legal. E mais, hoje, o meu peso ainda continua normal. Eu devo estar pesando agora uns 48 quilos. 48 quilos, né? Só que assim, veja, hoje eu não tenho mais essa neura de fazer exercício o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O máximo que eu faço são as minhas aulas de yoga, entende? Alimentação normal, não restringo nada. Mas já ficou na minha mente, entendeu? Que o que eu como elimina de alguma forma, né? E assim, eu não tomo remédios. Hoje em dia eu tomo medicamento, porque por causa do médico, por causa da pressão, desenvolveu problema de pressão alta, então eu mantenho a, a prescrição que ele me deu, só. E quando dá tosse, desenvolveu essa tosse, eu fico aqui no copinho de limão com gengibre. Entende? Mas o quanto que isso não é reflexo de tanto remédio que eu tomei na adolescência e na infância, para engordar, para crescer, não é? Só que hoje eu entendo que isso era uma forma legal, porque meu pai era alto, minha mãe não era tão baixa assim. Meus irmãos cresceram bastante, né? Meu marido tem 1,90 m praticamente. Eu tenho 1,5 m. As minhas filhas são bem altas. O meu filho tem 7 anos, já está do meu tamanho. Mas eu me sinto muito bem assim, mignon, entendeu? Não tem problema nenhum com isso. Percebe? Então, assim, qual é a neura que você tem? Qual é o, sabe, onde é que você se sente aprisionada até hoje? Porque a gente fala assim, eu sou do desenvolvimento humano, eu sou do desenvolvimento pessoal, eu sou isso, aquilo. Mas onde que, sabe, onde é que tá doendo aquele calo? Que só a gente sabe. Onde é que tá, sabe, aquela chave apertando o tempo todo assim? Parece que pega um parafuso na cabeça da gente e fica apertando. Quanto mais apertado e pior tiver, parece que é melhor para a gente. Entende? E como seria começar agora a desatarrachar isso ao contrário, sabe? Olhar para aquilo de frente mesmo e falar, não, agora deu, já chega. Porque quando você abre, sabe? Você pega essa pontinha daqui dessa... Às vezes é uma coisa que você acha ser uma coisa boba, mas se ela é recorrente, ela está o tempo todo, você sempre se pega fazendo isso, pega na pontinha e começa a puxar. Entende? Vai encontrar a raiz disso.
E aí você vai perceber que muitas coisas na sua vida deixaram de acontecer para o seu bem, para a sua família, para você, por causa daquela raiz que está sendo nutrida. Porque é como a árvore, né? A gente corta a árvore, mas se não arrancar a raiz, ela continua ali, né? Você pode até não colocar água no pezinho dela, mas se a raiz dela for profunda, ela vai continuar viva, porque ela vai se nutrindo lá de dentro da terra. Então, tem coisas na nossa vida que, mesmo que a gente aparentemente acha que já, entendeu? Cortou da nossa vida, mas a questão é tão profunda, está tão enraizada, que ela por si só vai se nutrindo da nossa consciência, né? Do nosso subconsciente. Mas quando a gente toma consciência disso, a gente vai lá, arranca a raiz. E cavuca mais um pouquinho, né? Cava mais um pouquinho para ver se a raiz não quebrou um pedacinho lá dentro para não brotar de novo. Então, hoje em dia, tudo que eu posso tirar, tudo que eu posso limpar, tudo que eu posso mexer na frequência do meu DNA, eu mexo, porque sabe aquela raizinha que ficou lá dentro, é aquilo que vai germinar na minha geração futura. Pode não fazer mais efeito em mim, talvez os meus filhos, mas talvez pode fazer efeito nos meus netos, se eu tiver, nos meus bisnetos. Então, tudo que eu puder arrancar mesmo pela raiz, assim, lá no fundo, sabe, tratar aquilo profundamente e retroativamente, assim que fala, né? Daqui para lá e de lá para cá, sabe? E limpando daqui para lá e de lá para cá, eu vou fazer, eu faço. Porque pode ser que eu tenha melhorado disso, mas pode ser que isso ainda esteja reboteando no meu campo, reverberando no meu campo, percebe? E lembra que eu não sei se foi aqui numa palestra que vocês já ouviram eu fazendo, do teste que fizeram com células, né, de DNA, a quilômetros, não sei se vocês já ouviram essa pesquisa, viram essa pesquisa, que agora no momento eu não vou me recordar, mas que pegaram células de um corpo, células de outro corpo, né, de pessoas diferentes, e colocaram elas a quilômetros, bem longe uma da outra, e tudo que fizeram, por exemplo, na A sofrer, as células da B também sofria. E aí isso foi comprovado que o meu DNA, que está no DNA das minhas filhas, que vem da minha mãe, que vem do meu pai, da minha avó, do meu avô, tem essa ressonância, entendeu? Então, é aí que a ciência, né, a mecânica, a física quântica descobriu, né, e trabalha muito afinco nisso, de que se eu mudo tudo. Se eu mudo essa frequência que está em mim, nas minhas células, a questão por volta também. Entende? Então, ou seja, tudo que eu consigo mudar em mim, eu percebo que muda também nos meus filhos. É a mesma coisa, a mãe que está ansiosa, o filho fica ansioso. Ela briga com o filho que está ansioso, mas ela não olha para si mesma, porque o filho está ansioso porque ela está ansiosa. Entende? Está nas células dele, está reverberando lá, está entrando em conexão, em ressonância. Quando a gente fala assim, nossa, eu tô com uma sensação estranha para quem tem filhos, né? Aí você vai ver, alguma coisa aconteceu com um parente, alguma coisa. Por quê? Naquela célula sofreu, você tem aquela célula no teu corpo, ela também vai sentir a quilômetros de distância. Entende? Então, é algo que não é tão simples, né, de praticar, de fazer, de entender, de aprender, de se dedicar, mas é algo assim que, ao meu ver, mudaria o mundo, mudaria a vida das pessoas se elas, pelo menos, entendessem isso, entende? Que basta uma mudança de pensamento, né? Basta um único pensamento para destruir ou construir, né? Então, é muita coisa que a gente precisa fazer, mas esse amontoado, é como diz lá na Bíblia, né? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Você pode remover você pode mover uma montanha. Ou seja, se o seu desejo, o seu querer, ele é tão grandioso, tão poderoso, que essa montanha de problemas vai se tornar pequenininha, perto da grandiosidade que é o ser humano, que é a própria pessoa, né? Então, eu sempre bato nessa questão, né?
O que é que você quer que seja maior e melhor que você? Os seus problemas ou você, né? Então, tem muitas pessoas que ainda optam, infelizmente, por colocar fermento nos problemas e não na solução, né? Mas, como a gente não tem a varinha do Harry Potter, né, para bater assim na cabeça da pessoa e mudar, não tem como. A pessoa tem que querer também, né? Meninas, nossa, isso não foi uma palestra, foi né, quase um workshop. Só não foi workshop porque não tem ferramenta. E aí, gostaram? Isso me faz ficar muito pensativa, né? Eu gosto bastante desse assunto, né? A gente já tinha conversado sobre isso privadamente, né? Ah, sim, verdade. É um assunto que eu penso até em estudar, né? Para que eu consiga até fazer comigo mesma e também para ajudar aos outros, né? Mas eu acho muito importante realmente você cavucar ali e ver o que está pegando, né? Porque a gente sempre vê que tem raízes, sim, e vem de família, né? Sim. Inclusive essas crenças, né, porque para gente que trabalha com pessoas, né, que tem fonte de É, renda no nosso trabalho, é importante. Hoje, assim, quando eu fui lá receber o meu cheque, você ainda não usa cheque, né, engraçado. Fui receber o cheque lá do meu pagamento, eu falei, uau, cara, como eu desbloqueei a minha mente, como, sabe, assim, como eu tô livre de certas crenças, porque quando eu olhei naquele cheque, assim, né, do valor, assim, eu falei, uau, tudo isso só por 2 horas? Eu nem acreditei que eu cobrei aquilo, entendeu? Eu dei um workshop de 2 horas, por 2.000 e pouco, entende? E alguns anos atrás, por mais que eu tivesse uma agenda lotada, eu não tive coragem, durante muitos anos, de cobrar por um treinamento de 6 meses, nem perto disso, entende? E hoje, assim, eu vou lá e falo, é 2 horas do workshop, é tanto. Cara, parece que assim, sabe, sai tão fluindo assim na boca, sabe? Aquilo escorre assim como se fosse mel, entende? E aí eu olho para o universo e falo, uau, cara, mais disso, por favor. Entende? Amei, adorei. Então, quando as pessoas falam, eu tenho amigas que são terapeutas e vivem, sabe, falando, mendigando o cliente, eu falo, cara, cobra aí R$ 500 esse negócio aí. Meu, você tá louca? A pessoa vai me pagar R$ 60. Eu falo, então dá de graça. O nosso trabalho, Adna, como a gente fala, a gente vai plantando a sementinha, tá? Eu acho que a gente, todo esse trabalho que você faz esses workshops gratuitos, né, que você faz essas lives, esses encontros, que você transborda o seu conhecimento, já é o fruto. Isso faz com que Sim. você possa falar, não, eu posso cobrar, porque eu estou valorizando o meu serviço, mas esse serviço de alguém que pode me pagar, eu posso dar para quantas outras pessoas de graça, E né? veja assim, sabe, que tipo assim, estar aqui com vocês para mim é uma alegria tão grande, sabe assim, eu vou estar fazendo o lançamento da segunda turma, lembra, Valquíria, da primeira? A Aline não lembra, né? Da segunda turma do Poder que Te Liberta. Então, essa segunda turma agora é o Poder que Te Liberta dos Aprisionamentos Mentais. É baseado nessa palestra também, que eu vou começar a vender esse treinamento agora, da segunda turma. Mas, tipo assim, sabe, para mim, aqui com vocês, não é importante vender, entende? Para mim, o importante aqui foi esse momento, sabe, desse encontro, de estar falando isso com vocês. Por quê? Porque amanhã eu vou fazer outra palestra para outras pessoas, vou lá vender, entende? Porque, para mim, a questão do vender é só o passo seguinte disso tudo que eu amo fazer, que é contribuir.
Entende? É o contrário da maioria das pessoas que primeiro quer vender para depois contribuir com a informação. Porque tem pessoas que compram coisas de mim e não têm acesso a esse tipo de informação. Entende? Não viram, não ouviram, só ouviram lá vendendo, foi lá e comprou. Assim como os clientes que eu tinha antes. Eu não fazia palestra para eles, eu não dava treinamentos para eles, eles pagavam. Entende? Então, eu falo assim, olha, né, vocês que estão aqui, que trabalham nessa área, vê o que está pegando. Né, Aline? Vê o que está te impedindo de fazer, tudo que você precisa fazer. Uhum. Né? Como eu, por exemplo, o que me prende de abrir uma live lá no Instagram, se eu já fiz várias lives no Instagram com outras pessoas? Entende? Então, eu comecei a investigar sobre isso. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: o Instagram, para mim, é o caminho mais curto. E talvez eu não queira sair do meu conforto, entendeu? Porque quanto mais pessoas eu estiver conectada, mais pessoas souberem do meu trabalho, mais pessoas tiverem facilidade de comprar o que eu faço, mais comprometimento eu vou ter com essas pessoas, percebe? Sim. Então, eu descobri hoje, mais uma virada de chave, que é isso. Porque enquanto eu estiver lá no YouTube, tem várias visualizações, mas está lá, entendeu? Não tenho compromisso com elas, a não ser que elas me mandem e-mails. No Facebook está a galera dos amigos, também está tudo ok. Aqui no Zoom ou no Meet também está tudo ok, mas né, as pessoas vão ver gravado depois, só me manda aquela enxurrada no dia seguinte de depoimento, que legal, gostei, não sei o quê, porque eles vão assistir, mas o Instagram é imediato, não é? É outra coisa, é outra pegada. É. E aí eu já anotei na minha agenda, essa semana que entra agora, eu vou começar a fazer lives ao vivo lives no Instagram. Vou parar de fazer videozinho no tela para postar no Instagram. Eu vou abrir o Instagram e vou começar a falar. Parabéns. Que dia que vai ser a live da semana que vem? Vou começar na segunda. Tá aí. Manda lá o horário que você vai fazer, abre a live. Inclusive, posso chamar vocês, hein? Vamos lá? Não vai Combinar fazer uma de live? madrugada. Eu não sou Você madrugadora. trabalha, né? Mas você não trabalha fora, Lili. Vamos embora? Vamos. Vamos marcar depois lá uma live para a gente fazer. Pode marcar sim. Né? Não tem Daí. problema não. E você? Você falou da gente, né, cavocar, a gente procurar as raízes. Eu me lembro de uma frase do Bert Hellinger, que ele fala que quando a gente se cura, a gente não cura somente a nós, a gente cura uma geração inteira. Inteira. Então, constelação familiar é uma coisa que as pessoas falam, imagina constelação, né? Tem pessoas que dão outro nome, tá? Mas essa busca de o porquê que às vezes a gente tem um comportamento repetitivo, fala, mas meu pai não era assim. Mas quando você busca saber junto dos familiares, você vê assim, quantas coisas que nós herdamos, queira ou não, nós pertencemos a um núcleo familiar. Sim, Todas as pessoas que exatamente. fazem parte do nosso passado, eles acabam deixando a sua contribuição em nós. Então, quando nós conseguimos nos curar e, como você falou, cortar a raiz ali, você não permite que os seus filhos, os seus netos, que as outras gerações passem pelo mesmo que você passou. Existe até uma série que saiu na Netflix. Eu fui curiar lá e aí eu não entendo muito de constelação, não é a minha praia. Inclusive, é uma das coisas que eu quero fazer posteriormente é estudar sobre isso. Eu achei muito interessante. E a série fala exatamente sobre isso. O nome da série chama Amor de Mulher. Claro que vai falar sobre relacionamento amoroso também, mas assim é focado em falar sobre constelação, sobre o porquê que acontece isso na vida delas, que tem a raiz está lá atrás nos familiares. E aí vai explicando. Eu acho o máximo. Você assistiu a série inteira? Assisti. Tá. Você assim, quando você já passou por algum processo de constelação? Nunca. Eu sou doida para passar por um processo. Então tá. Ali no filme tem algumas coisas assim que são mais, né? Já chamam mais atenção, mais fantasiosas. Claro, claro. Mas aquela conexão
de você, quando você faz a constelação, porque você faz hoje pela internet, com bonecos, isso, aquilo, outro, né? Mas quando você Sim, faz a constelação presencial, a nossa energia, como a Dina falou, nós somos energia. Tanto é que a gente sente, quando a gente, né, está nesse nível que a gente sabe, a gente conecta a nossa energia, é, quando você está ali na constelação, você realmente, você se conecta à energia da pessoa e você consegue sentir o que ela está sentindo. Sim, eu já passei por várias constelações. Eu estudei, mas eu não fiz presencial, tanto que eu nem uso constelação, nem me considero consteladora, nada. Eu uso algumas coisas assim, mas não, sabe assim, mas não faço a terapia mesmo, assim, não constelo para ninguém. Não faço atendimento. Inclusive, aquela meditação, Aline, que eu dei para você, lembra hum, da perdão? lembro, É da lembro. constelação. Lembro, sim. Inclusive, tudo aquilo que você me mandou no WhatsApp, eu faço todos os dias. Ah, que legal. Tá vendo? Que Eu você nem... falou que podia fazer. Sim, Você me passou vários áudios, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse barco. E eu faço. sim. Nesse treinamento que vai acabar agora, só falta 3 aulas, eu passei um exercício. Não sei, eu acho que você assistiu uma aula, né, Valquíria? Não. Uma, né? Você chegou a fazer os exercícios daquele dia? Fiz os exercícios, a questão de sentir o local das sensações e tudo. Achei espetacular, eu não tinha feito naquele tipo que você fez, né, de desenhar o corpo e colocando para você ir trabalhando com ela. Foi espetacular, foi muito bom. Nossa, aprendi demais naquela aula. Nessa segunda turma eu vou um pouquinho mais além, né? Embora assim eu tenha que limitar um pouquinho para ficar um pouquinho mais, né, enxuto. Mas eu vou estar abrindo depois. Você vai fazer essas aulas, você vai fazer online ou é presencial? Que aula? Essa que é desse seu curso que você vai abrir. Não, da segunda turma? É. É online. É online? É. É que eu não vou fazer o Legal. pitch de venda aqui para vocês, enfim, porque não tem outras pessoas aqui diferentes, né? Mas então, ele vai começar em outubro, esse treinamento. Interessante. Depois, se você puder me mandar. Então, a Valquíria já sabe mais ou menos, só que dessa vez na segunda turma tem outras coisas. Mas eu vou estar começando um outro treinamento, que até eu comecei aquelas 3 aulas lá gratuito no meu YouTube, não sei se vocês chegaram a assistir, sobre educação espiritual para a expansão da consciência. Ali, nesse treinamento que eu vou dar depois, desculpa, é de meditação, mas não é a meditação em si, né? A gente chama de meditação. Mas é como você expande a consciência através do relaxamento, da respiração, dessa conexão com você mesmo, né? Usando cores, luzes, a frequência da natureza, mas esse ainda eu não abri porque eu dava ele presencial, né? Inclusive, assim, deixa eu ver, tem 7 exercícios para curar o corpo. Para cada chakra não é. Cada glândula endócrina do nosso corpo, para cada glândula endócrina, eu fiz um exercício. Hum, E cada glândula endócrina está associada a uma luz, uma cor, uma vibração, a um mantra, um som. E ele trabalha partes do corpo. entendi. Entendeu? E esse treinamento eu criei, cara, eu estava vendo ele ali outro dia, porque eu fui abandonando, fui fazendo outras coisas. Deve ter, acho que uns 5 anos que ele está no papel. E agora eu resolvi tirar do papel. Lembra que eu falei? O Instagram é a minha porta que vai abrir para eu sair da minha zona de conforto? Entendeu? Tipo assim, né? Muita gente ao mesmo tempo. E eu gosto de ficar mais na minha, sabe, aquela good vibe, como dizem, assim, sabe, aquela coisinha bem, né? E, eu, e, eu, e aquele tumulto me incomoda um pouco, mas chegou a hora de fazer isso, entendeu? Chegou a hora de, sabe, de pegar as pessoas, de pegar na mão das pessoas, e não importa o tanto, vou parar de limitar 5, 10, 15, 20. Se Entende? você vai fazer, mesmo que você vá fazer
como uma mentoria que tem aulas presenciais pelo Meet, você pode, as salas são 100 pessoas, né? Se for no pago, tem uma quantidade maior de pessoas. Né? A Antes minha, eu comentado que era só eu pago 50 o plano dólares. simples, acho que é o menor plano é 100 pessoas, por Então, 24 horas, grava, tudo de boa, igual a gente está aqui agora, Sim. né? tranquilo. E vai ser tudo de bom, porque, é como você falou, as pessoas precisam se curar. É. O nosso, Porque nesse nosso planeta treinamento que está eu estou falando precisando é de cura. exercício. Nossa, é fantástico, porque assim, é o momento em que eu, sabe assim, tipo assim, a gente fala assim, como fala, os religiosos falam, incorporou, né? Tipo assim, sabe, quando eu, sabe, baixa aquela frequência assim, daí a gente vai falando, a gente vai meditando, a gente vai, sabe, entrando naquela ressonância de luz, frequência, energia, e a pessoa vai sentindo, aí eu vou dando os comandos, dá a impressão que ela sente eu tocando na pessoa, é incrível isso. E aí eu fugi dessa. Nós falamos que quando nós somos tocados, nos deixamos tocar pelo Espírito Santo para que ele conduza a cura, né? Ele age em nós e em todos que estão presentes, né? Que as pessoas estejam abertas à ação dele. E eu acho Sim, que essa energia, como você falou, nós somos filhos de Deus, então nós temos essa energia da criação. é. E se ele nos deu esse poder de curar, de ajudar as pessoas a se curarem, né? A despertar a pessoa para a cura, eu acho que é um propósito que nós temos de vida que a gente tem que, né, continuar, né? Tem que seguir. Sim. E outra coisa, Eu assim, vou isso ter tá para que, todas as pessoas, né? é, eu vou ter que sair. Nós já vamos acabando, então. A missão. Não, eu ia falar assim: você está falando do Espírito Santo, o meu colar é do Espírito Santo. Não Ai, dá para você ver. Que legal, né? Que conexão, tá vendo? Então, mas assim, quero agradecer imensamente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ai, foi ótimo. Depois eu Foi vou ótimo. mandar o link o para convite, você, foi espetacular. tá? Sobre essa live, depois a gente entra em conversa. Sobre esse treinamento de, sabe, de expansão de consciência, eu acho que você vai gostar bastante. Depois eu falo com vocês sobre isso, né? A Valquíria também já passou pela experiência de uma meditação um pouquinho, resolveu rapidinho uma coisa aí, mas acho que sabe, eu tenho que compartilhar, porque inclusive são coisas que vocês vão usar com clientes de vocês. Entendeu? Fazer um manequim é dinheiro, né? Fazer Uhum. mais dinheiro com isso, cara, acho que é fantástico. Se eu posso contribuir e receber por isso, por que não, né? Ensinar para que vocês também continuem, Sim, né? sim, eu acho super importante. Eu acho que a gente está nesse mundo, né, do desenvolvimento, a gente vai se aperfeiçoando para aperfeiçoar o outro. Exato. É assim, o que está lá na frente vai puxando o que está atrás, o que está na nossa frente nos puxa, e isso a gente faz uma corrente. Exatamente. É isso aí. Certo, meninas? Boa noite para vocês. Obrigada, obrigada. Adorei mesmo, foi muito bom. Adoro ouvir você falar, então, né? Tô suspeita, tá? Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus, tenham um bom descanso. Para você Bom, também, obrigada. Valquíria. Obrigada, obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, Aline. Imagina, eu que agradeço. Obrigadão, tchau. Beijão.